A graça e a paz, amados. Bem-vindo a mais uma escola dominical. Logo após, não perca, nós teremos a nossa EBD Kids às 11 horas. E seja edificado através da palavra, que você a cada dia se aplique a ela e que você se aplique também a participar dessa EBD. Tá? Todas as aulas que nós estamos ministrando, tudo aquilo que temos preparado, é para a sua edificação, fortalecimento de sua fé, e estamos falando sobre disciplinas espirituais, e coube a mim falar sobre o estudo. E na verdade, a gente vai nem tanto tratar sobre, não é falar sobre o objeto que pode ser a Bíblia, pode ser a fé, mas a importância, a relevância da gente a cada dia se colocar dispostos a pagar o preço que tiver que pagar para conhecer mais a palavra, para conhecer melhor a fé. E para começar, vamos começar com um texto, que é Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Antes de começarmos, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos, agradecidos por mais esta manhã, por mais este domingo em que podemos aprender mais de Ti, conhecer a Ti, e que a cada dia possamos estar prontos para defender a nossa fé, para viver esta fé, independente das circunstâncias que se levantarem, que possamos ser dignos, Pai, dignos de ser chamados filhos Teus. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. No dia 31 de outubro, e até tem a relevância do estudo que nós estamos aqui trazendo, nós comemoramos 503 anos da fixação das 95 teses de Lutero. E esse é um marco para nós, como cristãos e como protestantes, porque esse evento marca um rompimento e, na verdade, uma transformação que vai impactar milhões de vidas e, acima de tudo, modifica a nossa relação com a fé, que ao longo da história ela vai sendo marcada pelo distanciamento, centralizada. E esse ato de Lutero, ele abre uma porta que vai permitir não só o acesso, mas também a nossa capacidade de criticar, e na verdade criticar não é no sentido de negar, no sentido de atacar, mas no sentido de compreender. E Lutero foi muito importante nessa atitude. E uma de suas bases, uma das coisas que a reforma nos trouxe, é a questão do livre exame. Não confundir livre exame como se a Bíblia, cada um tivesse a sua interpretação e ok, cada um vive a sua. Não é nesse sentido que Lutero fala. O que ele fala é de livre acesso, de uma Bíblia que fosse lida por todos, na sua língua. Isso foi um preço altíssimo. Se você pegar a perseguição que houve contra aqueles que traduziam a Bíblia para o vernáculo local, que pagaram com suas vidas para que aquele povo pudesse ter acesso à palavra e assim também pudesse compreender a fé. A fé era dominada. A fé ela era transmitida por uma única fonte em que não se podia verificar a veracidade ou não, até porque se trabalhava numa língua que, principalmente ao longo da Idade Média, poucas pessoas tinham acesso ou possuíam. Ela era muito mais restrita ao clero, era muito mais restrita aos nobres, nem era também tanto assim, muito mais aos cleros. Então a Bíblia, ela era sempre a reprodução do espaço dominante. A reforma, ela traz um novo plano
né, para a fé cristã, porque traz o povo a palavra. Não só isso, mas também com relação à educação, porque não bastava você traduzir a Bíblia, mas também levar a este povo compreender a Bíblia. Então, levar a este povo a educação para que ele pudesse também ler a palavra. Ou seja, a reforma, ela trouxe para nós a possibilidade de que cada um pudesse viver aquilo que já se vivia na igreja primitiva, né? É claro, isso também tem muito a ver com um certo, talvez é um olhar talvez distanciado nosso, óbvio, quando falam que a Idade Média era a Idade das Trevas, que havia, sim, de fato. Mas nesse momento aqui, há uma revolução, porque ali dá ao povo a possibilidade de examinar e ouvir, e saber se tudo aquilo que ouviram ao longo do tempo era verdade ou não. E tem uma passagem muito interessante na história de Lutero, em que em 1521 ele é levado, ele é inquirido por príncipes, pelo império e por eclesiásticos, sobre aquilo que ele defendia, e é conhecido como Dieta de Worms. E eu trouxe esse trecho apenas para a gente entender algo que é muito relevante, que devemos levar para a nossa vida mesmo. Em um determinado momento em que ele fala, depois aquela junta que ali foi criada para julgá-lo, eles saem, voltam e perguntam e falam a Lutero se ele queria realmente assumir o que ele tinha dito, ou se ele queria refazer. E ele usa uma frase que está bem aqui transmitido, que diz assim: como Vossa Majestade e Vossas Altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma tal sem chifres e dentes. Simples. Caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, pois é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram, estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus, e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo, nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira não posso. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Veja, Lutero vai falar que para que ele mudasse a opinião dele, era necessário que mostrasse a ele, através das Escrituras, que ele estava errado. Você falar isso no século XVI, diante de imperadores e de clérigos, era muita ousadia. Pela misericórdia de Deus, ele ali não é preso. Mas aqui é um exemplo de como nós devemos lidar com a palavra e de como ela nos permite provar ou testar a saúde da fé, não só da nossa, mas do que está à nossa volta. Por isso, essa disciplina, esse estudo que nós estamos aqui trazendo, é para mostrar exatamente a relevância do estudar a palavra. Veja, aqui você pode ter, nós temos uma diferença clara entre ler e estudar. Eu posso ler a palavra, claro, é normal. Tem dias que eu quero apenas ler. Eu vou lá, abro a palavra, leio. Não é como eu leio qualquer outro livro. É óbvio que não. Mas eu posso ler, ter ali algumas lições a serem tiradas, mas aquilo não sem muito aprofundar, sem muito ir a fundo. Apenas um alimento diário, de repente, no amanhã, indo trabalhar, voltando, no celular, que seja. Eu quero falar um pouco mais sobre estudar a palavra, olhar para ela com o olhar de quem se aventura em algo que pode parecer até o desconhecido, porque para muitos, se eu fizer uma enquete aqui entre nós e saber quantos de nós lemos a Bíblia inteira, sendo muito sincero, seríamos poucos. Quantos de nós estudamos de fato a palavra? Menor ainda.
E isso está diretamente relacionado à saúde da igreja. Um crente, ele é e deve ser reconhecido pelo fato, na verdade, pelo quanto ele se aplica a estudar a palavra, porque quanto mais ele estuda a palavra, mais ele conhece a Cristo, a Deus, a fé. E aqui nós temos alguns problemas históricos que não só atingiram o mundo como um todo, em que nós, ao longo da história, vemos um choque entre a fé e a razão, como também a gente vai ver que esse mesmo choque entrou dentro da igreja. Pode passar, por favor. Pode passar para o outro. Em que aqui, veja, o primeiro fala da fé e da razão. Ao longo do tempo, isso sempre foi um conflito. Ao longo do tempo que eu falo, principalmente a partir da Renascença, não que antes não houvesse, mas que a partir da Renascença, a partir do Iluminismo, a partir até mesmo da própria Reforma. Porque, veja, a partir da Reforma, não que não existisse antes, mas havia um controle do conhecimento. A Reforma, ela rompe e aparece como uma outra via de como interpretar, de como lidar com a palavra. Mas eu quero falar como um todo. A gente passou ao longo do tempo por momentos em que essas coisas elas eram e ainda são, até hoje, irreconciliáveis. E isso vai se aplicar também dentro do nosso meio, na igreja, em que a gente, se talvez perguntares, se talvez fizéssemos uma enquete, quantos de nós já passamos por esse conflito? Somos questionados por estudar muito a palavra, ouvimos pregações em que pessoas falam que é... E quando a gente vê, daqui a pouco a gente se aliena, quando na verdade não há nenhuma ruptura, todas elas caminham juntas. Você não tem como absorver a palavra sem seu intelecto. A palavra de Deus é a palavra que se revela à nossa mente. Esse texto que nós lemos em Romanos, ele fala de uma renovação da mente, que também ela é aplicada através da palavra. Nós cremos no poder do Espírito Santo, mas a palavra é a que nos alimenta e nos dá diretriz. A palavra é aquela que nos norteia para que experiências não sejam simplesmente aceitas e quando você vê, não eram de Deus. São os crentes que trabalham muito mais com o sentido e esquecem que nós devemos também criticar, volto a dizer, não como negar e atacar, mas como tentar compreender, como também filtrar aquilo que acontece à nossa volta. Quando eu falo de conhecimento e experiência, é que isso muitas vezes entra em conflito, em que alguns acham, não, eu não vou, quem muito estuda, perde a graça. E também há o preconceito do outro lado, em que aquele que busca experiência, aquele que busca aquela questão, o que para alguns pode parecer mais espiritual, é alienado. Quando na verdade essas coisas não são excludentes. Quando na verdade uma coisa fortalece a outra. A minha compreensão de Deus, a minha compreensão do Espírito Santo, a minha compreensão do meu irmão, torna as experiências muito mais profundas. Tira de mim a superficialidade, até mesmo a ingenuidade, quando ela é ruim. Traz para mim uma maturidade em que aquilo que vivo na fé, eu consigo perceber toda a profundidade daquilo, como aquilo se manifesta. Então o conhecimento, ele não deve andar em caminhos separados. Na verdade, o conhecimento vai fundamentar as minhas experiências. Veja, nós tivemos diversas disciplinas, estamos tendo diversas disciplinas. Nenhuma delas conseguem ser embasadas sem a palavra. Se falamos sobre oração, é através da palavra. Se falamos sobre meditar, é sobre a palavra. Qualquer coisa. Se queremos justificar o perdão, justificamos baseados na palavra. Aquilo que Jesus disse e que está escrito na palavra.
Você não deve seguir o vento que te impõe, sem antes procurar saber se está na palavra. Por isso, todos aqueles que sobem ao altar para pregar, para ensinar, seja o que for, precisam basear na palavra. Estudar a palavra é saber que você não será levado por qualquer vento de doutrina. Cercear o direito de estudar a palavra é cercear o seu direito de se aprofundar na fé. E aí, podem construir para você um Cristo diferente, um Deus diferente, um Espírito Santo diferente, que não é o da Bíblia. Isso demonstra a importância de se estudar a palavra. Uma experiência sem o conhecimento da palavra pode ser qualquer coisa. Mas uma experiência baseada com aquilo que a palavra diz é certeza de que é Deus. Veja, a palavra diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas é Deus usando homens. Aquilo que Deus fala não é de particular, mas o meu conhecimento da palavra, eu consigo perceber se aquilo ali bate com aquilo que o Deus que se revela na palavra, se de fato é verdade ou não. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou poder perceber que aquilo que me falam, que aquilo que sopram é de Deus ou não é. E estudar a palavra, por mais difícil que seja, não é uma questão de opinião. A gente pode debruçar sobre textos, a gente pode afirmar doutrinas, mas todas elas precisam ser baseadas na palavra. Claro, nós temos diversas concepções, mas não é por simples opinião, é porque nós lemos o texto com responsabilidade e, claro, em determinado momento pode haver divergências, não na essência. Nós podemos ter uma leitura diferente. A palavra continua sendo a mesma. O nosso olhar sobre ele é que pode mudar. Isso é salutar desde que a gente tenha a humildade de reconhecer que estamos no processo de querer conhecer mais a Deus. Nunca de usar Deus para favorecer aquilo nem aquilo que creio, mas aquilo que quero impor. Vamos ler Salmos no 119. Na verdade, se você ler, eu não vou ler todo ele, obviamente, porque ele é um pouquinho extenso. Mas se você ler esse capítulo, esse salmo, você vai ver a relevância do salmista no que tange a conhecer os mandamentos de Deus, a conhecer as Escrituras, ou, na verdade, a conhecer aquilo que era disponível a eles naquele momento. Veja, nós vamos ler do 1 ao 11. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo coração. Andam na lei, guardam os testemunhos e buscam de todo o coração. Guarde isso. Tu ordenaste os teus preceitos para que o cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos, então não terei do que me vergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A importância de eu estudar a palavra é que cada vez que conheço a Deus, cada vez que me alimento dele, a tendência natural é que você se desvie de tudo aquilo que tem impedido você de viver a fé cristã. O pecado. Quando você ocupa sua mente da palavra, não há espaço para outros pensamentos que te distraiam do alvo que é Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, a sua vida é modificada por ela e você passa a viver cada vez mais ajustado a ela, ajustado à vontade de Deus. Olha como isso é tão relevante que nós vamos pegar, por exemplo, o
O que o Senhor fala em Deuteronômio ao povo hebreu? Está em Deuteronômio capítulo 6, que diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês e seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os teus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as incultarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las com o sinal na sua mão, e elas lhes serão por frontal entre os olhos. E vocês as escreverá, nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso é muito interessante porque você vê como esse povo, e talvez o único povo que foi capaz de, e tinha a capacidade de preservar de tal forma tão impressionante os mandamentos, a Torá, os preceitos. Olha a força com que Deus fala ao seu povo em guardar, em preservar, em repetir. O modelo judaico era um modelo, além dos comentários que havia, e que ao longo do tempo, na verdade, eles serão mais frequentes, mas havia repetição diária. Tem uma imagem que você está vendo aí, que mostra um soldado israelense, em que ele tem ali uma fita, né, um filactério, e uma caixinha, que se chama tefilim. Dentro desse tefilim tem essas palavras, que uma diz, proclama, o meu hebraico está meio arranhado um pouco, a garganta está ruim, mas Shema Israel, que é proclama a unidade divina, base fundamental da fé judaica. Descreve a ordem divina de colocar os tefilins sobre a mão e a cabeça. O outro eu não vou falar, vou logo para a tradução, que expressa a promessa de Deus da compensação que nos advirá da observância dos preceitos da Torá e o aviso da retribuição pela desobediência aos mesmos. Kadesh Li, o dever de Israel de sempre relembrar a redenção da escravidão no Egito. E a outra, recordar o dever de cada pai judeu de ensinar os filhos todos estes temas. O povo judeu devia lembrar todos os dias os mandamentos, os preceitos, diariamente, ao sentar à mesa. A repetição. Não havia fé judaica sem conhecer a lei, sem conhecer os mandamentos, sem conhecer tudo aquilo que ele já tinha preparado antes mesmo do povo entrar na terra. Paulo, partindo para o Novo Testamento, Paulo vai dar um conselho a Timóteo, que está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente. Naquilo que aprendeu. E lembrar que Timóteo, ele vem de uma família cristã, sua avó, sua mãe, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Antes, Paulo vai falar para Timóteo, evita conversas inúteis,
evite falatórios inúteis. Se apegue a isso. Guarde isso. Viva isso. Mas olhe, permaneça naquilo. Não basta ler as Escrituras. Nós devemos todos os dias vigiar em permanecer. Permanecer continuamente. É continuamente. As Escrituras, a Bíblia não é um texto em que eu leio na minha infância e que basta ler e a comandar de bicicleta. Não é assim que funciona, amado. Não é assim que funciona porque não paramos de pecar. E a nossa tendência natural é quando nos afastamos. Veja, talvez você que está aqui nos assistindo, talvez você possa fazer uma autoanálise. Qual foi a última vez que você leu a palavra? Eu poderia aplicar aos outros temas. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez até mesmo que você parou para meditar sobre si mesmo, até sobre a palavra, sobre a vida, a sua vida cristã? Quanto tempo você gasta para ler a palavra? E aqui eu não quero ser hipócrita e dizer, olha, quanto tempo você gasta em ver um filme e quanto tempo você gasta em ler a palavra. Mas a forma como lidamos com a palavra, desculpe, mas é a mesma forma como você lida com Deus. Ah, não, mas eu vou ao culto sempre, ok, mas que Deus você busca? Repito, quanto mais você busca a palavra, mais você se aproxima do Deus verdadeiro. Movimentos que tendem isso é uma coisa que isso é observável. Movimentos que tendem a pregar sucesso financeiro, a pregar, não que isso seja pecado, por favor, não quero aqui também, ninguém precisa fazer voto de pobreza, mas qualquer pregação que tende a levar as coisas, sucesso financeiro, sucesso pessoal, exclui determinados temas centrais, você pode ver, eles se utilizam de retóricas que lá fora você não vê muita diferença, ou seja, se tivesse aqui um coach, ou se tivesse aqui esse camarada, esse pregador, de nada mudaria. Porque a palavra, e quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa ter uma análise bem fria. Tenta observar quantos temas são citados, tenta comparar. Por que Jesus vai falar tanto sobre a preocupação quanto à ética, como nós nos portamos, sobre amor ao próximo, sobre perdão? Principalmente, e aqui há um outro detalhe, às vezes a gente tende a usar o púlpito para sempre colocar como inimigo o mundo lá fora, como aquele que quer tragar a igreja. Não que isso possa ser mentira, que eu acredito que não, é verdade, realmente. Mas lembre-se, Jesus, todas as vezes que foi duro no que disse, foi duro para religiosos. Foi para fariseus. Foram para aqueles que, ao invés de, ao ler as Escrituras, vivê-las, se apossaram dela e passaram a possuir por meio dela. Doutores da lei, que vivem uma religião vazia, do julgamento, da hipocrisia. Foram com esses que Jesus lidou. Portanto, o grande problema da igreja, pode ser que venha perseguição lá fora, mas o grande problema e o grande mal, talvez da nossa igreja brasileira, é que ela pode morrer por dentro. Por quê? Cada vez que nos apartamos das Escrituras, somos levados a qualquer tipo de vento de doutrina, e sabe lá Deus de onde vem. Por isso a relevância, Timóteo permanece naquilo. Paulo sabia o contexto em que aquele rapaz vivia. Permanece naquilo. Olha, toda a Escritura é divinamente inspirada. Você não precisa de outra fonte a não ser, para que no que tange a fé e a salvação em Cristo Jesus, não ouça as Escrituras. E aqui nós temos um detalhe muito importante. Estudar, se ler já para alguns é cansativo, estudar muito mais. Veja a imagem. Eu peguei só alguns detalhes, o tempo é curto,
o espaço também. Então, só peguei alguns exemplos, alguns pontos importantes. O estudo exige disciplina, como o próprio tema, disciplina. Escritura não se lê do nada, de qualquer jeito, é disciplina. Você vai ter diversos motivos para desistir. O cansaço, os problemas, diversões, lazer, tudo. Mas você não pode jamais tirar de foco que se você não estudar as Escrituras, sua saúde espiritual corre risco. Ah, mas eu sou limitado educacionalmente, foi minha formação, Ok, ninguém está dizendo que você vai virar um PhD. Mas cada vez que você busca ler a palavra, dentro da sua limitação, você pode perceber que você vai cada dia mais conhecendo algo que ou que você nunca viu ou que você já esqueceu. A palavra de Deus, ela pode ter textos bem difíceis, e eu entendo que sejam. Mas existem passagens que são claras. Ninguém que deixa de perdoar porque nas Escrituras, eu não consigo ver nenhum texto que diga que eu tenha que perdoar. Não, nas Escrituras existem textos claríssimos que você deve perdoar. Ah, eu tenho que amar. Sim, você tem que amar, e para isso não precisa ninguém traduzir do grego ou do hebraico para que você ame. A palavra nos orienta e nos manda. Você ler o Sermão da Montanha não precisa ser um exegeta, basta ler. E cada vez que você vai lendo um pouco, e vai se aprofundando, você pode não se tornar um PhD, mas você pode a cada dia se tornar um servo que Jesus quer que você seja. O estudo leva tempo, e tempo não só tempo na duração diária, naquele momento em que estou estudando, leva tempo mesmo, amado. Todos nós somos estudantes da palavra. Ninguém deixa de estudar a palavra, seja com 30, 20, seja com 50, 60 anos. A vida cristã é uma vida eterna de estudar a palavra. Cada dia que nos debruçamos sobre ela é algo que a gente vai aprendendo e entendendo. O Alan, que tinha 20 anos, que era jovem, que começou, compreendia as Escrituras de uma forma, talvez pela ingenuidade, talvez pela imaturidade. O Alan, dos seus 30, já pensa um pouco diferente. E a palavra soa para ele algo completamente novo e maravilhoso. Como me aproximo dela, determina muito do que ela vai... E não é que ela modificou, que ela mudou. Não, ela continua sendo a mesma, mas o meu olhar, a minha vivência, muda tudo. Por isso seremos sempre estudantes da palavra, porque a natureza de Deus jamais será compreendido na sua plenitude, mas o prazer da caminhada, de conhecê-lo, isso não tem preço. E essa palavra nos revela esse Deus, traços desse Deus, em que conhecemos um Deus infinito em misericórdia, em conhecemos um Deus infinito em amor. É a palavra que nos revela isso. E objetivo. A palavra, quando estudamos com um objetivo, com um propósito. Como eu disse, conhecer melhor a minha fé, conhecer melhor a minha igreja. Que igreja é essa? Conhecer melhor até mesmo a mim mesmo. Ela precisa ter um objetivo. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu não quero errar. Eu quero andar nos teus caminhos, como o salmista diz. Por isso, o meu objetivo é simplesmente conhecer a Deus através daquilo que Ele nos deixou, onde Ele se revela, que é a palavra. E isso demanda disciplina, tempo e objetivo. Continuando, existem passos essenciais. Se você tem alguma dificuldade, não se ache como o único na terra, todos nós temos.
São muitos versículos, muitos livros, muitos capítulos. Mas é fundamental que você não desista. E aqui nós temos um. Primeiro, repetição. Leia. Você não precisa ler a Bíblia, ler um livro inteiro num dia. Talvez se você ler um capítulo, ainda que seja pequeno, leia de manhã, ao sair para trabalhar, ao acordar. Leia à noite, quando chegar em casa. De que adianta você ler o livro inteiro se você não captou aquilo que ele diz? Então é muito melhor você ler um capítulo, em que aquele capítulo traz em si a mensagem que para aquele momento é o essencial, é o importante. É muito melhor você ler um capítulo em que você compreendeu, do que você ler um livro e olhar para trás e falar assim, sabe, o que aconteceu? O que quer dizer? Estudo significa parar, olhar, compreender, como diz ali. Primeiro, e em segundo lugar, concentração, óbvio. E aqui está falando alguém que não tem muita, mas é necessário. Evitar as distrações. Como eu disse, existem coisas simples, existem coisas complexas. Concentrar é fundamental. Como qualquer estudo, se você estuda para concurso, se você vai estudar para uma prova da faculdade, concentrar é inevitável para que você tenha êxito. Nas Escrituras a mesma coisa. Concentração. Compreensão. Mas veja que isso são processos que vão te levando a isso. Quanto mais você lê, quanto mais você para e foca e concentra naquilo que você está lendo, mais aquilo você passa a compreender. A Reforma trouxe uma outra regra de interpretação, em que a Bíblia, que chama de analogia da fé, em que a Bíblia, ela se interpreta. Então, um texto que aqui parece meio difícil de compreender, conforme você vai lendo, você vai vendo que tem coisas que quando você vai ler e você fala assim, meu Deus, como é que pode isso? Mas você vai lendo, você vai ler sobre Deus se arrependeu. Mas quando você entende, vai lendo o contexto, você não trava no versículo, você vai lendo, você vai tentando entender o que quer dizer arrepender. E a compreensão do termo, a compreensão daquilo que você está lendo, leva à reflexão. E reflexão é o quê? É quando eu me alimento daquilo, eu mastigo, e eu posso receber todos os nutrientes daquele alimento. A palavra é a mesma coisa. A reflexão leva ao aprofundamento. Eu pego a parábola do bom samaritano, eu posso entender cada personagem que ali passou, todo o cenário. O que aquele samaritano está ali fazendo? Qual é a relevância dele na história? Beleza, compreendi. A reflexão profunda daquilo ali é por quê? Por que aquele samaritano, com toda a situação que vivia, parou para ajudar aquele homem? Lembrar que no início Jesus estava falando do próximo. E o próximo para aquele judeu jamais seria um samaritano. E Jesus se utiliza exatamente de uma imagem provocativa para mostrar até onde vai esse próximo, o que é esse próximo. Então, a minha compreensão do texto vai me levar à reflexão. O que eu posso extrair daquilo ali para a minha vida? Estudar é algo analítico, e analítico mesmo. Eu penso, eu mastigo aquilo ali, eu tento entender, eu até mesmo critico. Lembrem, em Atos nós temos a passagem Bereia. Os crentes de Bereia eram aqueles que quando ouviam Paulo falar, peraí, deixa eu ver se está aqui. De forma simples era isso. Se aquilo que Paulo dizia tinha a ver com realmente aquilo que estava escrito. Isso não é ofender o pastor, ofender o pregador, ofender o professor, de forma alguma. Eu tenho certeza que todos que vêm aqui para ensinar algo têm prazer ao ser questionado. Pelo menos eu tenho. Não sei, amado. Vamos buscar juntos. Mas a sua dúvida demonstra o seu interesse. E não há problema algum. É claro, quando a gente fala de estudar, obviamente, existem perigos. Claro que existem coisas que a gente tem que tomar um cuidado. Eu lembro que no início do seminário, quando eu comecei a estudar,
teologia. Eu era garoto de uma denominação que não incentivava muito o estudo, mas eu era ávido por querer conhecer, e eu queria essa teologia, eu queria as coisas mais profundas, digamos assim. Eu queria falar grego, hebraico, eu queria. E eu fui numa primeira aula em que eu fui ter aula sobre Gênesis. E o professor, ele era o que a gente chama de teólogo liberal. E na primeira aula eu saí de Gênesis, ele começou a inventar um monte de história para mim, falando um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, eu lembro que eu saí do seminário chorando. Eu chorei na rua. Primeiro achei que estava pecando, meu Deus, eu deixei entrar esse conhecimento na minha mente, meu pai, por quê? E depois eu comecei a achar, não, o que eu vi são hereges. E quando eu vi, há algum tempo eu pude aprender a ouvir e a assimilar aquilo que é relevante, baseado na palavra, e aquilo que são apenas suposições, sabe? Então, um dos perigos é a vaidade. É quando o meu conhecimento, ao invés de servir, ao invés de me tornar humilde, porque uma vez que conheço a natureza dele, mas conheço a mim mesmo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu era antes de conhecer a Cristo. Então, cada vez que eu me aprofundo na palavra e ela se revela a mim, e eu começo a entender o quão Deus foi maravilhoso comigo, então eu não tenho o direito de usar da palavra, de usar da fé, para me achar ou para me exaltar, porque o tempo todo eu tenho que lembrar que eu era e que sou miserável, e que a graça de Deus me alcançou e me salvou. Veja o que a palavra diz, esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganos, desejos libertinos, de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. A vaidade, ela toma o lugar daquilo que a palavra tenta colocar, que é Deus no centro. A vaidade tira. Em que a palavra é apenas um meio pelo qual você se exalta, se utiliza, seja para poder, seja para dinheiro. As escrituras não podem ser usadas dessa forma. E quantas pessoas vocês conhecem que são brilhantes na palavra, mas arrogantes? A segunda é o legalismo. Quanto mais eu leio, mais doutor da lei eu fico, e ao invés de, como eu disse, me tornar mais humilde e entender que a minha natureza, que quem eu era foi transformado por ele, eu começo a esquecer quem eu era e começo a apontar para os outros. A terceira é exatamente o enfado. Um texto muito conhecido de Eclesiastes, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Ou seja, o pregador ali, ele fala que, obviamente, cada vez que eu conheço tudo, mais eu entendo que tudo, e como é o tema que vai tratar todo o livro, que é vaidade, mas quanto mais eu conheço, eu vejo como isso é um peso. Por quê também? Eu trouxe até aquela estátua, porque é a estátua do pensador de Rodin, que também é o cara que conhece tudo, ao mesmo tempo é vazio. Que cada vez que ele conhece as coisas, mais ele vê, primeiro, mais dúvida tem. O conhecimento não é para nos tornar intelectuais. O conhecimento é para nos trazer vida. O conhecimento que nós aprendemos com as Escrituras, ela tem uma função prática, ética, moral. Ela tem por função nos manter no caminho do Senhor, conhecer a vontade de Deus. E aí vem os benefícios. Ela fortalece. Veja, 1 João 2,14, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. A palavra produz sabedoria. Salmos 119, 104, 105 diz, por meio dos teus preceitos consigo entendimento
Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Sabedoria tem a ver com a forma como eu me relaciono, como eu ajo diante das circunstâncias da vida. Não é meramente conhecimento. Não é meramente um conhecimento depositário, em que eu acumulo. Lá fora, o filósofo, embora ele tenha o interesse, claro, de responder às grandes questões, é sempre acumular. E dali ponderar. A sabedoria que vem da palavra é para o meu agir, e o meu agir, bem. Combate as heresias. Irmãos, está em Romanos capítulo 16, 17, 18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. A palavra heresia é partido. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. A heresia é o que causa divisão. São partidos. A palavra no original é partido. A palavra, quando estudada, tem por propósito não dividir, mas trazer à tona aquilo que é de verdadeiro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o certo. Então, entre nós não pode haver divisão, porque nós temos o mesmo propósito. Queremos conhecer a Cristo, queremos vivê-lo. Queremos viver a mensagem que Ele deixou para nós, queremos viver o chamado que Ele deixou para nós. Então a Escritura não é para mostrar que sou melhor, não é para mostrar que sou único, é para mostrar que juntos podemos ser melhores, cada vez que debruçamos na palavra com o interesse de quê? Primeiro, não é ser melhor do que ninguém, portanto eu sei que não vivo na terra sozinho e que não sou um ser que recebo conhecimentos especiais, como era o gnosticismo no início da era cristã. Mas que essas escrituras me permitem viver melhor com todos. E como eu disse, e já tinha dito antes, o último benefício, entre tantos outros, óbvio, mas ela revela a natureza de Deus e a nossa. Mas Deus, segundo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja, ao olhar para esse texto, já revela o quanto Deus é misericordioso, o preço que foi pago pela minha salvação, em que não há mérito meu. Olha quantas coisas eu consigo perceber ao olhar apenas esse texto. Eu entendo a natureza de Deus, que é amor, que é misericórdia, entre tantos outros atributos. E também entendo quem eu sou. Nada do que eu pudesse fazer poderia ser capaz de pagar aquilo que Ele fez por mim. As Escrituras me tornam sábios porque tira de mim a prepotência de querer dizer a Deus como se deve agir, ou como foi, ou como será, e apenas me dar a ordem de que eu confie nesse Deus que se revelou na palavra e que há de cumprir tudo aquilo que foi escrito. Estude, pague o preço que tiver que pagar. Cada vez que você conhecer as Escrituras, mais forte, mais sábio, mais próximo de Deus você estará. Você pode ler o texto todo. Existe uma frase de um teólogo que é: eu posso ter um amontoado de tijolos, não necessariamente terei uma construção. Você pode ter um amontoado de textos bíblicos em sua mente que você lança ele de vez em quando. Mas nada melhor do que você usar a palavra, construir a sua fé de forma respeitando a palavra naquilo que ela diz. Lembra quando a gente fala lá de compreender, de objetivo? A gente fala de você tem que olhar para a palavra sabendo que ela foi escrita há milhares de anos atrás, em um determinado contexto, mas que ela é tão atual como o jornal de amanhã. Se você respeitar todos esses critérios, nós poderíamos falar ainda muito mais sobre como interpretar, mas basicamente hoje o que nós queremos deixar para você é que você simplesmente ame a palavra
e creia nela. Vamos orar. Senhor, nós oramos agradecidos por essa oportunidade. Que a Tua palavra esteja em nós a cada dia e permaneça. Que firmes possamos estar nela, sabendo que nela teremos a vida eterna, porque ela revela quem o Senhor é e, acima de tudo, revela quem nós somos, dependentes de Ti. Nos dê um resto de dia abençoado, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. E agora fique com a EBD Kids. Deus abençoe sua vida. Não esqueça também, antes de encerrar, de se inscrever no canal, de compartilhar, algo que eu falo tanto, mas esqueci hoje, de ativar lá o sininho. Compartilhe, amado. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é para levar essa mensagem ao mundo, que você possa nos ajudar. Deus abençoe sua vida.